para meditar na tua palavra e ao mesmo tempo que essa transmissão chegue ao lar de cada irmão e que cada um deles também sejam, assim como nós, abençoados por essa ministração. Mas em nome de Jesus, nós estamos suplicando, nós estamos te implorando, nós estamos rogando a ti nessa hora que o teu Espírito Santo fale por nosso intermédio, que o teu Espírito Santo alcance os corações dessa noite, não seja através do intelecto humano, nem através do argumento, mas através da operação e do agir do teu Santo Espírito. Nós te suplicamos nessa noite, te pedimos e te rogamos em o nome de Jesus, teu Filho que está vivo. Amém? Capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Eu vou estar lendo do verso 12, aliás, do verso 1 até o verso 12, né? Uma coisa completa aí. Amém. Essa parede só para vocês de não. Da última vez foi a mesma coisa. Aí o pastor Deus colocou o chapéuzinho em mim. Colocou o chapéuzinho e outro negócio lá. E um óculos. Eu não estava de óculos e de chapéu. Mas vamos lá. Vou ficar à vontade, eu não desliguei já. Capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Você que está na sua casa também, por favor, seja um bereano, não deixe de conferir na sua Bíblia o que diz a palavra do Senhor, não é? O Lucas, o evangelista, quando ele foi escrever o seu Evangelho, ele fez um trabalho de pesquisa, ele fez um trabalho apurado, ele pesquisou os fatos, ele averiguou, então ele escreveu o seu Evangelho. Portanto, o Evangelho de Lucas é o Evangelho mais detalhista, que discorre sobre mais pormenores dos discursos de Jesus, da sua pregação, da sua obra, né? Mas eu também acho interessante você ler o Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos, ele é mais panorâmico, ele é mais sucinto, ele é mais breve, ele é um tanto quanto mais resumido em comparação, mais resumido em relação aos outros, né? Mas ele também é um Evangelho muito bom para se ter uma visão panorâmica do Evangelho de Jesus, ou seja, a vida de Jesus aqui na terra, suas palavras, suas ações, a sua paixão, morte, ressurreição, não é? E as doutrinas do Senhor Jesus contidas no Evangelho. Amém? Amém. Então você está lendo Lucas, continue, é um Evangelho que entra em detalhes, mas também tem uma visão panorâmica do Evangelho, desde o nascimento de Cristo até a sua ressurreição. Isso você faz de maneira mais prática no Evangelho de Marcos também. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, Lucas 12:1, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Eu vou lendo e já vou explicando, querido, eu prefiro assim, senão vou ler duas vezes. Vou economizar a garganta aqui. Então Jesus, ele, depois de censurar severamente os fariseus, os escribas, intérpretes da lei, agora ele passa a falar de maneira mais direta com seus discípulos, não é? Com os seus seguidores mais próximos. E Jesus ali, eles estavam se atropelando uns aos outros, havia uma grande aglomeração de pessoas, né? Tem versão que fala milhares de pessoas, na minha versão, se corrigida, fala miríades de pessoas. E ele falou com os discípulos, olha, tenha cautela, acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Tenha cautela. Hoje talvez uma palavra que não está muito na moda é a gente ser cauteloso, não é? Então existe uma série de situações que nós precisamos ser cautelosos, ter cautela. E quando não, nós podemos sofrer terrivelmente se nós não ouvirmos esse conselho de sermos cautelosos. E especificamente, Jesus fala assim, ó, tenham
cautela com o fermento. Tenham cautela com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Todo mundo aqui já fez alguma coisa, principalmente o bolo, né, que leva fermento, sabe que não precisa de colocar muito fermento. No meu tempo, quando era menina, a gente chamava de fermento, chamava de pó royal. Já que fermento só tinha royal, né? Meu tempo de menino. Depois de grande, eu tive que aprender que o nome certo é fermento. Mas então, um pouquinho só de fermento já é suficiente para levedar uma massa inteira. Inclusive, em Gálatas capítulo 5, verso 9, na Bíblia fala isso mesmo: um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouquinho só, não precisa ser muito. Então a gente fala assim, então eu posso usar um pouquinho só de hipocrisia, não é? Um pouquinho de hipocrisia faz da pessoa um hipócrita, o mesmo que seja um tanto de hipocrisia. Um pouquinho só já é o suficiente, né, para ser um hipócrita. Era o fato. Os fariseus, eles tinham essa prática de viver de hipocrisia. Jesus falou, né, que uma das coisas que identificava eles até hoje, né, quando nós queremos falar e dar uma ênfase na hipocrisia, nós falamos de fariseu. Olha só como é que ficou o rótulo, não é? O rótulo de hipocrisia ficou nos fariseus. Quando a gente quer chamar alguém de hipócrita, mas de maneira mais discreta, olha o fariseu ali, não é? Pegou. Então Jesus falou assim, olha, tenha cuidado com o fermento. Por quê? Nem um pouquinho, não precisa ser muito, mas um pouquinho só já basta, que é a hipocrisia. Não precisa ser muito, mas um pouquinho só já basta, né? Quando a gente fala de hipocrisia, eu já sofri muito, eu creio que pastor muito já sofreu isso, com líderes informais. O que é o líder informal? Existe um líder oficial em qualquer organização, existe aquele informal, que o líder oficial fala, ou projeta, ou programa alguma coisa, e o líder informal abraça com ele, não é assim? Isso mesmo, vai ficar beleza. Aí depois ele chega no pé da vida, eu vi do outro lado, que isso aí é bobagem, vai dar certo. Isso aí vai dar tudo errado. Eu, se fosse eu, fazia assim. Uma hipocrisia. Então, acredito que todo mundo já sofreu isso com a liderança informal, em vários setores, né? Não somente no setor eclesiástico, mas em vários setores. E justamente o combustível desse fermento é a hipocrisia. Então, isso traz uma grande situação de embaraço, de dificuldade. Então, Jesus falou assim, olha, sejam cautelosos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, tenham cuidado com a hipocrisia, né? E em contraste com a hipocrisia, a Bíblia então nos recomenda a viver uma vida transparente. Isso é libertador. Viver uma vida transparente é libertador. Eu creio que assim como eu, muitos de nós já vivemos alguma fase da nossa vida escondendo alguma coisa, não é? Isso é terrível, isso é escravizador, é como se fosse algemas. E agora Jesus ele vai nos ensinar contra a hipocrisia, e em contraste a isso, nós estamos mostrando aqui que o ideal então é viver uma vida de transparência, ou seja, aquilo que você fala, aquilo que você diz, tem que ser algo que todo mundo pode ouvir. Um exemplo disso, né, que a gente como cristão deve sempre combater, é aquelas conversinhas ao pé do ouvido. Fuxico, né, um nome mais prático se usa aí, fuxico. E eu acho interessante que quando a gente trabalhava assim, há algum tempo atrás, e visitamos presídios de segurança máxima, e no começo eu não tinha muita experiência, e eu queria conversar baixo, né? Era assim um pátio rodeado de celas, né? Dois pavimentos de celas, e o detento, ele lá chamava interno, descia, a gente queria conversar com ele assim. Então a gente meio assim constrangido, né? A gente queria conversar baixo com eles ali, e quando eu aproximava para conversar, o rapaz, a pessoa lá dava um passo para trás. Não tinha como conversar de pé de ouvido. Eu acredito
que é porque os outros tinham que ouvir o que se estava falando, não é? Ou talvez as próprias autoridades tinham que ali, me pareceu que ali não era ambiente para falar assuntos baixos, ou falar ao pé de ouvido. E aí a gente já aprendeu aquilo, e agora a gente vai fazer um culto já público ali, para todos ouvir, todas as celas, né? Todos os internos, todos os detentos já ouviam, e eles começavam a pedir louvor, e começavam a interagir, mas no começo a gente teve essa dificuldade, né? Lá me pareceu que o assunto tinha que ser transparente para todos tinham que saber, vendo a gente conversar, que não tinha nada a se esconder naquela conversa. Então, querido, Jesus falou, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Verso 2, nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos telhados. Existe um paralelo nesse texto aqui em Mateus, Salmo capítulo 10, que o contexto é evangelismo. Mas aqui eu não vou entrar por esse caminho, não. Mas eu vou continuar na mesma linha de interpretação aqui, falando sobre transparência, não é? Quando a gente assiste os filmes, a gente observa que os heróis, a maioria deles tem duas identidades, né? Uma pública e uma identidade secreta, não é? E sempre me dá agonia quando eu via aqueles filmes e eu via que tinha herói ali que tinha maior dificuldade de manter a sua identidade, né? Não podia ser revelada, porque ele tinha duas identidades. Então o conselho da Bíblia para a gente, como cristão, é não ter duas identidades, uma pública e uma dentro da nossa casa, ou uma privada, ou uma fora do conhecimento das pessoas, mas sempre sermos o máximo de transparente possível, né? Que não tenha nenhum Homem-Aranha, quem mais que tem identidade lá preservada, né? Mas que todos nós sejam uma vida transparente, não é duas identidades, duas vidas, mas a mesma pública é a mesma privada. Aquilo que a gente diz baixo, nós podemos também dizer em alta voz, não é? Dizer em alta voz, aquilo que a gente diz dentro de casa, a gente pode dizer fora de casa também, porque infelizmente no contexto religioso, sem perceber, as pessoas são ensinadas assim, a ter uma vida dentro da igreja de um jeito e fora da igreja de outro. Pode observar, por exemplo, se eu vim aqui de camiseta, misericórdia, de camiseta que eu falo, aquela regata, não sei como é que chama. Mas lá fora tudo bem, é como se Deus estivesse aqui dentro desse edifício, desse prédio. Claro que não é? E eu acho mais interessante ainda, é que os homens então começam a criar regras, e são regras assim, absurdas, né? Já falando de fariseu e de hipocrisia, são regras absurdas e ridículas, e as pessoas levam a sério, não é? E até hoje, muitas pessoas, se eu tiver aqui, vamos dizer, com pelo no meu bigode, só o bigode, tá bom, aqui na nossa igreja o bigode tá ok, mas se for cavanhaque aqui não, pelo no bigode sim, tem lugar que nem bigode, pô, olha só que coisa mais sem noção. Aí se a irmã deixar o bigode crescer, beleza, não pode rapar não pode, não é assim? Não pode depilar, tem que ficar com o bigode. Mas se o irmão deixar o bigode, não pode, a irmã não pode, o irmão não pode. Tem cabimento? Tem sentido. Então essas coisas são regras, são normas que são absurdas, são criadas pelos homens, né? A mulher, se tiver um tecido cobrindo até o joelho, tá ok, mas o homem não, tem que ser até na canela, está no tornozelo. Tem sentido? A mulher pode, o homem não pode, não é? Tem cada coisa assim impressionante. Mas vamos lá, seguindo o verso de número 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, depois disso nada mais podem fazer. Jesus está dizendo assim, olha, não tenham medo de quem pode matar o corpo e depois não pode fazer nada. Atos capítulo 12, versos 11 e 12, Tiago, ele foi morto,
por ordem de Herodes, traspassado pela espada. Depois que Herodes matou o Tiago, ele pôde fazer mais alguma coisa? Nada. Depois o próprio Herodes morreu, não é? Depois o próprio Herodes morreu, de uma morte terrível. E capítulo 7 de Atos, Estevão morreu a morte, aos nossos olhos, parecendo uma morte horrível, né? Morrer apedrejado. Mas se a gente for olhar detalhadamente na Bíblia, como que a Bíblia narra a morte de Estevão, não foi uma coisa horrível, foi uma coisa linda. Estevão olha o céu e ele fala assim: eu vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Pô, eu queria morrer uma morte assim. Foi lindo. Foi lindo a morte de Estevão. Não foi feia, foi linda. Aparentemente seria feia. Mas se você ler os detalhes da Bíblia, imagina um camarada morrer e falar assim: olha, eu estou vendo o céu aberto e estou vendo o Filho do Homem em pé à direita do Pai, de Deus. Que coisa mais linda. Aí ele ainda falou assim: não lhes imputes esse pecado, aquelas pessoas que estavam apedrejando ele. Não lhes imputes esse pecado. Não é? Será como é que foi a dor de Estevão ali, vendo Jesus em pé à direita do Pai? Senhor, recebe o meu espírito. Será como é que foi? Então a gente falou assim: não temais os que matam o corpo, depois disso não podem fazer mais nada. Aí ele vai falar no verso de número 5: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Existe uma doutrina bíblica chamada temor do Senhor. Se você parar para contar, ou mesmo se você dar um Google aí na sua Bíblia e pesquisar a quantidade de referências que tem sobre o temor do Senhor, você vai ficar assustado. São muitas e muitas e muitas referências do temor do Senhor. A gente costuma usar de maneira mais prática o provérbio 1:7, quando fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olhando dentro desse versículo aqui, claro, não tem nenhuma dificuldade para a gente entender que se temer aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo, realmente sabedoria. Seria tolice a gente não importar com isso. É como se eu tivesse de enfrentar uma criança na luta, ou se eu tivesse de enfrentar um guerreiro preparado, cheio de armas, com bazuca, míssil, tudo para me atacar. Claro que eu seria sábio se eu temesse enfrentar uma pessoa, claro, guardando as proporções. Mas o temor do Senhor, em Jó 28, é mais do que o princípio da sabedoria. Ele é mais do que o princípio da sabedoria. Eu estou com saudade do Data Show. Esse eu estou com saudade, porque esse aí eu usava bastante. Eu vou sair do texto aqui um pouquinho, Jó 28 e 28. Mais do que o princípio da sabedoria. A gente fica mal acostumado, né? Era só falar, Data Show, aí já aparecer ali na tela. Quando a gente fica. Graças a Deus, aleluia. Ufa. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Aqui está falando que é mais do que a sabedoria. O temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Inclusive o livro de Provérbios, né, ele fala sobre a sabedoria, e a sabedoria fala, né, para buscarmos ela de madrugada,
aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão, e porque é muito relevante na vida do cristão viver uma vida de sabedoria. Então aqui, o verso 5, eu vos mostrarei a quem deveis temer. Então temer a Deus é uma doutrina bíblica, ter reverência à autoridade, ao poder de Deus. E aqui o Senhor Jesus, ele dá todo motivo para se temer a Deus, com todo o porquê de se temer a Deus. Temer não apenas aquele que pode matar o corpo, não apenas aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode fazer perecer no inferno. Isso sim, a esse deveis temer. Quando a gente fala aqui de corpo, de alma, né, a gente se identifica com a teologia da tricotomia, né? Espírito, alma e corpo, como Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas. Mas aqui está dizendo que ele tem poder de fazer nação no inferno. Mas esse mesmo texto aqui, o paralelo dele, Mateus 10:26, esse eu tenho que ler, por favor. Se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe também. Isso aqui nós temos que ler, isso aqui é fundamental. Fundamental nós lemos lá em Mateus, porque ele vai detalhar mais um pouco sobre esse perecer aqui no inferno. E vai talvez criar temor na sua vida, e mais ainda do que é. 10, a partir do 26. É o paralelo do texto, né? Portanto, não os temais, pois nada é encoberto que há de ser revelado, nem oculto que não há de ser conhecido. E o que vos digo aos escuros, dizei em plena luz, que vos digo aos ouvidos, proclamai do telhado. O verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aí já ficou pesado, né? Olha só, temer, se você não está convencido de temer a Deus, o Senhor Jesus vai falar mais detalhadamente lá em Mateus 10:28, temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, porque nós cremos que haverá ressurreição de justos, mas também de injustos, de salvos e não salvos, não é? Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu gosto de ser bem simples na explicação, eu gosto de ser bem direto, eu não gosto de florear muito não. E eu entendo que a ressurreição nada mais é do que a parte imaterial voltar para a parte material, ou seja, o espírito voltar para o corpo. Eu entendo apenas isso. O que é a morte? É quando o espírito sai do corpo. O que é ressurreição? É o espírito voltar para o corpo. Logo, eu entendo que ressurreição só pode ser do corpo. Não tem como ser ressurreição só espiritual. Não é? Quando você vê na Bíblia lá os milagres de ressurreição, sempre fala, o espírito voltou. Não é assim que está escrito? O espírito voltou para o corpo. A filha de Jairo, Jesus orou, o espírito voltou nela. O Elias, quando orou, o espírito voltou. Então, é quando o espírito volta para o corpo, é a ressurreição. Mas como Mateus 10:28 está escrito assim, para temer aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma e o corpo. Então vamos dar um pouco de detalhe aqui sobre o inferno, né? Vamos dar detalhes sobre o inferno. Claro que eu não vou entrar em detalhe em cada palavra utilizada, Sheol, Geena, Hades, Tártaro, porque senão a gente alguém escreveu um livro sobre isso, só sobre isso aqui, foi 600 páginas. Então imagina se a gente for aprofundar num assunto específico como esse. Vamos parar por aqui até o final do ano. Mas eu quero ser apenas bem prático, só para a pessoa ter uma noção do que é este inferno, né? Existe doutrina da aniquilação da alma, são os aniquilacionistas. Os russelitas são partidários dessa doutrina, a doutrina da aniquilação da alma, ou seja, quem não for salvo vai ser simplesmente aniquilado, virar nada. Existe a doutrina adventista, principalmente, fala sobre o sono da alma,
e vai se pagar por um período de tempo, depois também vai acabar a pena e vai ser a aniquilação. Então existem doutrinas divergentes, mas nós acreditamos que o inferno é aquela parte que Jesus fala que é eterna. O lago de fogo e enxofre também é eterno, que é tormento de dia e de noite para todo sempre, não é? É o que nós gostaríamos? Não, mas é o que é. É o que a Bíblia fala que é, né? Claro que a gente, quando parar para pensar nisso, realmente a gente fica chocado. A gente para para pensar na doutrina do inferno, a gente fica chocado. À luz da Bíblia, a gente fica chocado. Mas mesmo que a gente fica chocado, nós não podemos argumentar e tentar amenizar o que é a verdade. Não podemos, mesmo que nos choca, né? Dificilmente alguém vai deixar de ter um conhecido, um amigo, até mesmo um parente, que infelizmente não vai escapar de lá, dificilmente. Mas ao invés de amenizar, nós devemos falar a verdade para as pessoas. Quem sabe assim, a pessoa teme a Deus e se arrepende, né? Se sabendo disso aqui, a pessoa já não teme, imagina se achar que vai ser mais suave. Me ajuda, por favor, lendo, eu quero que alguém leia aí, Marcos capítulo 9, verso 44. Alguém lê, por favor? Onde o seu velho não morre e o fogo não se apaga. Então, Marcos 9,44 está falando do inferno, se você ver aí o contexto, né, o 45, onde o verme não morre, ou bicho, depende da tradução, e o fogo não apaga. Está no 44, né, pastor? Você leu? Então, lê agora o 46. Onde o velho não morre e o fogo não se apaga. Ué, mesma coisa? Então, lê o 48. O velho não morre e o fogo não apaga. Jesus está repetindo isso aí, ó. Você para monte, faz escandalizar, corta, é melhor lançar, é melhor entrar na vida, no caso a vida eterna, com uma das suas mãos, manita, do que com as duas ser lançado no fogo do inferno, onde o verme não morre e o fogo não apaga, né? Para a gente falar de forma bem simples, interpretando esse versículo, um lugar de fogo inextinguível, eterno, e que ainda que haja fogo, o verme do corpo não morre. Se tem verme, se tem bicho, esse bicho está no corpo, não é? Esse bicho está no corpo. Então é uma coisa pavorosa. Por isso Jesus falou assim: eu vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temei antes aquilo que pode fazer perecer no inferno. Então, por favor, tenham temor de Deus. Por favor, tenhamos temor de Deus, por amor à sua própria alma. Não é? Eu posso falar comigo mesmo. Por favor, tenha temor de Deus. Isso é sabedoria, isso é entendimento, isso é ser inteligente. Ter temor de Deus é marca de sabedoria, de inteligência, de ter entendimento, né? Não se vendem 5 pardais por 2 ases, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Aqui Jesus está mostrando a onisciência de Deus. Até os pássaros, né, eles estão no conhecimento de Deus. Nenhum deles está em esquecimento. Esse asse aqui parece a menor moeda romana em circulação naqueles dias, né? Não tinha nada menor do que isso, como seria o nosso centavo hoje, não é? Seria como o nosso centavo, não vai dar em detalhe também não, mas Jesus falou assim: nem os pássaros estão em esquecimento diante de Deus. Eu lembro de um texto que eu acho muito assim, sugestivo, né? Ainda mais se a gente quiser pegar aquelas mensagens mais emocionalistas, tem um texto muito sugestivo, Mateus 17, 27. Daqui, Jesus entrando na cidade de Cafarnaum, lá tinha um pedágio, né? O pedágio não era só para quem entrasse de carro, não. Quem entrasse a pé tem que pagar o pedágio, mas o pedágio é para os estrangeiros, não é para os moradores, os naturais da terra. E os caras certamente ficaram olhando assim para aquela turma entrando: vai pagar, não vai pagar, vai pagar, não vai pagar. E alguém perguntou: e seu mestre, vai pagar o pedágio? Não? Vai pagar o tributo? E Jesus falou assim: Pedro, o que vos parece? Quem é que deve pagar o tributo? Os estrangeiros ou naturais da terra? Os estrangeiros. Olha, mas para que nós não vamos escandalizar, vai no mar, olha só que coisa impressionante. Vai no mar, lança o anzol
e puxa. E o primeiro peixe que você puxar, abre a boca do peixe, vai ter um estáter. Gente, para pensar, Mar da Galileia, acho que é 25 por 12, acho que a extensão dela era cerca de 25 quilômetros de extensão, mais uns 13, 15 de largura, sei lá. Quantos peixes haviam ali? E o Senhor sabia que lá no mar tinha um peixe engasgado com a moeda. Impressionante isso, não é? Vai no mar e puxa lá, e justamente aquele peixe que subiu. Né? Uma mensagem boa para emocionar o povo, né? Você que está aí sofrendo, engasgado com os seus problemas, está chorando, o seu inimigo está zombando de ti, você não sabe o que faz, você chora, você clama, o Senhor sabe que é filho de Jeová, e Ele vai mandar você subir no oswaldo. Glória a Deus, né? Que bom, né? Dá para emocionar muita gente, mas é melhor o conteúdo, né? Mas aqui mostra o conhecimento do Senhor, o conhecimento de Deus, dos pássaros, e no caso aqui dos peixes. Então ele falou assim: olha, vocês não vão temer a morte, não vão temer os que matam o corpo, não pode matar a alma, mas vocês vão temer aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, e nem os pássaros que se pendem 5 por 2 estão em esquecimento diante de Deus. Vocês acham que vocês estão esquecidos diante de Deus? Vocês acham que vocês estão esquecidos? Ainda quem tem que enfrentar a morte, como Estevão enfrentou, ainda que tem que enfrentar a morte, como o próprio Tiago enfrentou, ainda que tem que enfrentar autoridades e prisões, como Pedro enfrentou, como João enfrentou, como Paulo enfrentou, mas o verso 7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, bem mais valeis que muitos pardais. Alguém fala que nenhuma folha cairá da árvore se não for da vontade de Deus, né? Mas nunca cita referência, porque não tem. Não tem nenhuma folha cairá da árvore se não for da vontade de Deus. O que tem mais parecido é esse texto aqui, né? Até o cabelo da vossa cabeça estão contados. Então é mais ou menos, parece com árvore, né? Mas é o que temos. Se você tem o costume de pregar nenhuma folha cairá da árvore, não fala que está na Bíblia, não, porque não está. A gente crê que não cai se não for da vontade de Deus, mas que está na Bíblia não está não. Mas a gente, lembrando ainda desse fato de temer a Deus e não temer aqueles que podem matar só o corpo, matar apenas o corpo, a gente ainda eu não vou entrar no detalhe, porque nós vamos chegar lá ainda, Lucas 16, verso 19, daquela passagem do rico e Lázaro. Veja só. Entendo o rico e Lázaro, né? Quem lembra dessa passagem aqui? Deixa eu ver. Passagem. Nunca chama aquela passagem parábola, porque a Bíblia nunca fala que ele é parábola. Não fala. Tem editora, não sei porquê, porque tem seitas que realmente fazem questão de falar que é parábola. Então tem editora que colocou no titular a parábola do rico e Lázaro. Mas no texto bíblico não tem parte nenhuma que fala que aquele texto é uma parábola. E lá nós temos o rico, nós temos Lázaro. Não vou entrar em detalhe, que depois vamos chegar lá ainda. Mas o rico, ele morreu, foi sepultado. O rico no Hades, ele levantou os olhos e viu Abraão, Lázaro no seio de Abraão. O rico sentiu sede, o rico sentiu tormento. O rico, ele falou e o rico ouviu. Os sentidos da alma estavam conservados no corpo dele, ou nele, estavam conservados os sentidos, né? Ele sentiu, ele falou: estou atormentado nessas chamas. Ele falou e ele ouviu a resposta de Abraão. Então ele estava ali em grande tormento, e ele conservava a consciência, porque ele falou assim: olha, manda Lázaro então ir lá, voltar na terra e pregar para meus 5 irmãos, para que também não venham para esse lugar de tormento. E Abraão falou assim: eles têm a Bíblia. A Bíblia naquele tempo era chamada de Moisés e os profetas, né? Que não tinha o Novo Testamento. Eles têm a Bíblia. Não, mas se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão crer. Não, se eles não crerem na Bíblia, ou seja, Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que se levante alguém dentre os mortos, né? Ainda falando do aniquilacionismo, pregado pelos russelitas, ou o sono da alma, pregado pelos adventistas. Vamos prosseguir aqui, nós estamos no verso número 7.
Agora o verso 8. 8 e 9. Vou ler os dois. Falando em temor de Deus, esses versos aqui têm que nos dar temor de Deus. Esses versos têm que nos dar temor de Deus. Olha só como é sério. Digo-vos ainda: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Simples assim. Se hoje a pessoa se vergonha de Jesus e nega Jesus diante dos homens por vergonha, por timidez, pode ser a pessoa que vive uma vida quase 100%. Pode ser uma pessoa que vive quase 100%, no sentido assim de práticas morais. Mas se ele se envergonha de Jesus, se envergonha do Evangelho de Cristo, quando Jesus vier, Jesus vai ficar com vergonha dele. Não importa, pode ser a pessoa que for. Se tem vergonha de Jesus, do nome de Jesus, do Evangelho de Cristo, Jesus vai ficar com vergonha dele. Ele fala: eu também vou vergonhar. Quando o Filho do Homem vier, vai se envergonhar. É por isso, em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, lá fala que os tímidos, ou seja, os covardes, não entrarão no reino de Deus. A parte que lhes cabe será o lago de fogo e enxofre. Eu estou parafraseando aqui, não é? Ou vocês preferem que eu leia, para estar para ser mais específico? No Apocalipse é fácil de achar. Está facinho aqui de achar, né? Ainda mais no finalzinho dele. Apocalipse 21 e 8. Ah, Jesus. Ó. Quanto, porém, aos covardes, ou seja, os tímidos, covarde aqui no sentido de timidez no sentido de não ter coragem, né? Covarde e timidez aqui no sentido de não ter coragem. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com chofre e fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os tímidos, ou seja, os covardes, aqueles que por medo não confessam ou têm vergonha do nome de Jesus, o Senhor Jesus falou assim, que a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre. Então, eu falei que esse texto traz muito temor por isso. Aquele que me negar diante dos homens, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, né? Aqui eu falei envergonhar, mas porque tem um texto que fala envergonhar. Então, aquele que me negar também será negado, aquele que me confessar também será confessado. Vocês entenderam, queridos? Amém? Ficou claro isso aqui? Tranquilo? Então, que se você tem isso no coração, lute contra isso. A guerra não está perdida. Uma esperança na vida foi Deus que deu para você. Lute contra isso. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela nos confronta, né? E é muito bom que a gente pegue a palavra para confrontar mesmo, né? Porque eu falo que o pastor bíblico, a função dele é não deixar que a igreja peque com tranquilidade, ainda que peque incomodado, né? Não peque com sossego, peque sem sossego, né? Agora vamos chegar aqui, já estou quase terminando, vou chegar até só no verso 12. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Primeiro eu queria trazer aqui uma advertência. Toma cuidado com brincadeiras, com piadas, principalmente aquelas que envolvem o nome de Jesus. Principalmente essas. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não use o nome do Senhor em vão. Não use aquela expressão assim, sangue de Jesus na sua vida. Não faça isso de maneira irresponsável. Tenha temor de Deus. Não brinque com esse nome. É o nome que está acima de todo nome. É o nome diante do qual toda língua vai confessar e todo joelho vai dobrar. Eu gosto de assistir a alguns vídeos, né?
às vezes assim, para descontrair, e eu observei que vários vídeos eles colocam o nome de Jesus e vão lá, e colocam até o nome do diabo também. Sai da frente, Satanás! Já viram? Vários vídeos tem isso. Eu falei, não vou mexer com isso mais não. Vou parar, e quando eu vejo aqueles canais que eu sei que tem as expressões, eu falo, não, isso aqui não está certo. Não está certo. Isso não é coisa para a gente ficar curtindo. Não é? Às vezes tem uns vídeos que eles colocam até uma simbologia de Jesus dançando. Por favor, tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Quando você vê isso aí, né, aquelas imagens de Jesus dando joia, eu não, da minha parte, eu não acho conveniente para um cristão envolver com essas coisas. Eu não acho. É apenas a minha opinião. Apenas a minha opinião. Então, eu falei, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Duas coisas eu quero pontuar aqui. Não é? Duas coisas eu quero pontuar aqui. Por causa desse versículo, quem blasfemar ou falar contra o Espírito Santo não haverá perdão, existe um extremo que as pessoas fazem cada coisa absurda falando que é o Espírito Santo, e a gente fica sem coragem de refutar, não é? Por quê? Não é o Espírito Santo. Então as pessoas estão abusando, usando o nome do Espírito Santo, do Senhor Todo-Poderoso Espírito Santo, que tem os mesmos atributos do Pai e do Filho. Então as pessoas ficam sem coragem de refutar, e são coisas assim, absurdas. Não, isso aí, eu lembro há muito tempo eu fui falar para o irmão, isso aí não, a gente pode entrar nessa questão não, isso aí não. Então tem esse lado. E por outro lado também, se a pessoa já blasfemou mesmo, não tem mais recurso, então fazer o quê? Não tem nada para fazer, não vai adiantar, não é? Não vai adiantar. Mas a interpretação que eu acho mais assim plausível desse texto, que eu achei assim, mas vamos dizer mais prática desse texto, ligando ela, fazendo um link desse texto aqui com João 16, 16 e 8, onde fala que o Consolador, Jesus vai enviar o Consolador, e ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a explicação mais prática que eu vejo desse texto é essa. As pessoas falam assim, olha, é porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se a pessoa ofendeu o Espírito Santo, ele não tem mais esse convencimento do pecado, né? Alguém ouviu essa explicação já? Alguém ouviu? Né? E eu ouvi uma outra explicação também, que eu vou usar apenas como ilustração aqui, que eu vi um pastor, uma vez um pregador, não sei se era pastor, e ele disse o seguinte: só da pessoa preocupar se ele já cometeu esse pecado, significa que ele não cometeu. Só da pessoa preocupar, será que eu fiz isso aqui? Só dele preocupar é um sinal que ele não cometeu. Uma explicação que eu ouvi, porque se tivesse cometido, não teria mais essa sensibilidade para se preocupar com isso. Vocês entenderam? Entenderam? Não é? Então eu estou aqui passando essa de maneira ilustrativa e prática, para a gente não ficar muito tempo aqui nesse mesmo assunto, porque se a gente for falar sobre isso aqui especificamente, aí eu vou precisar de um tempo bem longo, tanto para estudar, como para detalhar, como para expor, sem causar mais, vamos dizer assim, mais dúvidas do que resoluções. A gente fala em poucos minutos, queria falar uma coisa tão profunda, a gente vai causar mais dúvida do que solução, né? Então eu vou concluir aqui o versículo de número 11. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que responder, nem quanto às coisas que tiver de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Se você ler apenas o verso 12, está escrito assim: o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Aí você, opa, beleza. Quando eu for para a igreja pregar, não preciso nem preocupar em estudar, nem orar, nem jejuar, nem preparar, porque é só subir que o Espírito Santo na mesma hora vai me ensinar. Não, a Bíblia não está falando isso. Ela falou quando você for levar diante das autoridades, o dia que você for preso por causa do nome de Jesus, igual Pedro foi,
e foi açoitado. Igual o João foi, também foi açoitado. Igual o Paulo foi, também foi açoitado, sofreu com vários tipos. Eles não fizeram esboço lá. Paulo vai entrar diante de Festo, vai entrar diante do governador Agripa, vai entrar diante do governador, não, do rei, né? Rei Agripa. Vai entrar diante, aí Paulo vai fazer o esboço que eu vou falar com o governador. Aí nesse caso, o Senhor já falou assim: não vão preocupar, o que vocês vão falar para o governador, para as autoridades, para o rei. Nesse caso, sim, você fazer o esboço. Se um dia você for preso por alguma autoridade, está pregando lá na África, aí a polícia te prende lá, te leva diante das autoridades, não precisa fazer o esboço, não, que o Espírito Santo vai te dar o que você vai falar com eles. Tá? Mas se for pregar na igreja, tem que estudar sim. Isso aqui eu chamo de preguiçologia. Preguiçologia, né? Não, a Bíblia fala que a letra mata, nem esse é pior ainda, né? A letra mata, então não vou nem estudar que a letra mata. Não, querido, nesse caso a letra mata é literal, né? A lei de Moisés mandava matar, quem não cumprisse alguns preceitos lá, a letra matava literalmente mesmo, né? Então a interpretação é totalmente equivocada. E nesse caso aqui, eu vou ler o verso 11 para você ver, olha. Quando os levarem às sinagogas, porque muitas das vezes eles eram inquiridos nas sinagogas, tá? As sinagogas, eles eram inquiridos ali, não é? E se você ler o livro de Atos, você vai ver isso algumas vezes. E perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiver de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então aqui está dizendo que quando for levado diante de governadores, de autoridades, for preso por causa do nome de Jesus, neste caso não preocupe com isso. E para encerrar aqui eu vou citar 2 textos da Bíblia que, estudando esse assunto durante a semana, eles me chamaram assim, me chamaram muita atenção por causa da divergência. Eu já quero advertir vocês aqui. 2 textos, né? Quando Jesus ele estava sendo morto, ele já estava crucificado, ele estava ao seu lado, tinha um ladrão mau, e do outro lado tinha outro ladrão mau também, né? Não tem ladrão bom. Eu não resisto falar isso. Toda vez que eu falo esse texto, tem que falar isso. Tinha 2 ladrões, um era mau, outro também era mau. E o ladrão que era mau, mas se converteu, ele falou com Jesus assim, no verso 42 de Lucas 23, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele tinha uma expectativa no futuro, que ele haveria desfrutado uma salvação no futuro, haveria de ter o reino de Deus no futuro. E Jesus falou assim, em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Por que eu estou citando esse versículo aqui? Por que eu estou citando aqui, querido? Porque nós cremos que Jesus disse para aquele ladrão o seguinte: ladrão, você está enganado, não é lá na frente, não é quando eu vi, não, é hoje. Hoje você vai estar comigo no meu reino. O paraíso para você é hoje. Porque eles estão, está tendo algumas Bíblias aí, que eles já estão alterando aqui esse texto e mudando a frase, a vírgula. Em verdade vos digo hoje. Eu já vi crente assembleiano, desculpa, eu pensei que estou lá na assembleia. Agora eu sou batista, nós somos assembleia. Deus abençoe vocês aí, um abraço no coração, em nome de Jesus. Quando eu estava lá na assembleia, eu vi irmão entrando por esse caminho aqui. Isso é um absurdo. Isso aqui é uma interpretação totalmente equivocada. Já pensou tudo que Jesus falava, tinha que falar hoje? Estou falando com você hoje. Estou falando com você? Não, mãe. Claro que estou falando. Estou pregando hoje. Estou falando. Ô ladrão, em verdade te digo amanhã. Em verdade te digo ontem. Não, mãe. Te digo hoje. Não tem. Então, tudo que Jesus falava, você tinha que colocar hoje. Não é? Tudo tinha que colocar hoje. Só rápida a palavra aqui, porque existe, a gente falando sobre o inferno aqui, existe a doutrina do som da alma. É por causa daquela questão da expiação investigativa, não sei, aquela volta de Jesus ser marcada em 1844, eles tiveram que mudar algumas interpretações da Bíblia para que não dê certo. Então, o primeiro texto é esse,
O segundo, vou até fechar a Bíblia aqui, já para encerrar, em Atos capítulo 26, só exemplificando aquela situação, já vou estar encerrando, que quando vocês foram levados diante de autoridade, não vos preocupeis com o que haveis de falar. Quando Paulo estava diante do rei Agripa e de Festo, é Atos capítulo 26, eu não vou nem ler, não, vou só mencionar aqui para vocês. Paulo fazia defesa, e Paulo discursava, e Paulo pregava, e Paulo falava que estava sendo julgado pela sua esperança na ressurreição dos mortos. E aí um deles falou assim, acho que é o Festo: Paulo, as muitas letras te fazem delirar, você está ficando doido, você está ficando louco, Paulo. Aí Paulo se dirige ao rei Agripa: ó, rei Agripa, você sabe que as coisas é assim, né? Você crê, não crê? Aí o rei Agripa fala assim: por pouco você me persuade a me tornar um cristão. Aí Paulo fala assim: quem me dera, vou parafrasear, quer seja por pouco ou por muito, que todos aqui se tornassem tal como eu sou, exceto essas cadeias. Você acha que Paulo fez assim, preparou o discurso todo? Não, ele foi diante dos reis ali, das autoridades, e o Espírito Santo, então Jesus cumpriu na vida dele. Jesus disse que o Espírito Santo colocou as palavras para ele falar para aquele rei. Um rei, imagina só. Então, quando vocês foram levados diante das autoridades, dos reis, dos governadores, nesse caso, vocês não preocupam com o que havia de falar, que na mesma hora o Espírito Santo, ele vos dará as palavras que têm que ser apresentadas. Amém? Jesus te abençoe, Jesus fortaleça sua vida, tenha temor de Deus, seja sábio, tenha entendimento, tenha conhecimento, tenha temor de Deus. Jó 28 e 28, Provérbios 1, verso 7, seja sábio, tenha temor de Deus em nome de Jesus. Não tem mais aqueles que matam o corpo, não podem matar a alma, ou depois disso nada podem fazer, mas temei aquele que pode lançar no inferno, tanto a alma como o corpo. Nós vamos orar pela salvação das pessoas. A gente acredita, que é uma oportunidade muito boa para a gente mostrar para as pessoas agora, nesse momento, que existe algo muito melhor do que essa terra, porque o povo está muito apegado às coisas dessa vida, muito apegado, está muito apegado, até os cristãos estão muito apegados aqui, cheio de planos, amém, faça plano, faça projeto, mas sabe que qualquer hora nós vamos precisar de sair desse planeta aqui, qualquer hora vamos precisar de sair, não é? E o próprio Jesus, ele falou: o meu reino não é deste mundo. Então nós precisamos saber que nós temos uma esperança maravilhosa. Uma vez eu citei a referência aqui, e é 1 Coríntios 15, verso 19, eu citei 24, mas é verso 19, será que eu errei de novo? Não sei. Se a nossa esperança em Cristo for apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nesses momentos, nós estamos tendo dificuldade de congregar com mais liberdade, de abraçar, de saudar, uma saudação mais calorosa uns aos outros, Infelizmente, mas nós cremos que um dia os salvos estarão todos reunidos diante do Senhor para todo sempre. Aí sim, lá ninguém vai precisar ficar com medo do Covid-19, nenhum outro Covid que porventura já existiu, porque lá nós estaremos guardados para sempre com o Senhor. Amém? Vamos orar para encerrar, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Domingo é culto de ceia do Senhor, vai ter culto às 17h30 e vai ter culto também às 19h00 Pai, em nome de Jesus, teu filho querido e teu filho amado, nós queremos, ó Pai, nessa noite, encerrando esse culto aqui nesta igreja, te agradecer pela tua palavra, te agradecer, meu Deus, pelos ensinamentos do Senhor Jesus para conosco e para que nós venhamos a pensar mais no temor de Deus, em temer a Deus, em pensar na eternidade, em pensar, meu Deus, na condição da alma após deixar este mundo, e pensar também, ó Pai, em jamais, nunca negar ou se escandalizar do nome de Jesus, ou envergonhar do nome de Jesus,
mas confessar com toda ousadia que nós pertencemos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós também te pedimos a bênção para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão, ó Pai, assustados, aqueles que estão com medo, que eles, ó Pai, se fortaleçam no Senhor e na força do teu poder. Que em nome de Jesus a tua igreja possa, nós como cristãos, ó Pai, possamos pensar mais no céu, nas coisas que estão de cima, nas coisas que estão do alto, e que essa palavra também chegue aos corações, promovendo salvação, redenção, santificação e purificação pelo agir do teu Espírito Santo na vida de cada um. Que a bênção de Deus, ó Pai, nessa hora chegue em cada lar, seja em cada família, seja em cada casa, para o teu louvor e a tua glória. Que o nome do Senhor seja glorificado em todas as nossas palavras, em nossas ações, nossas escolhas, nossas decisões, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, agora e sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.